Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus e também juntos podermos orar, falar com Deus, colocar diante dele a nossa vida, derramar diante do seu altar a nossa alegria, a nossa ansiedade, a nossa dúvida, a nossa fé, para que ele fale conosco, para que ele nos transforme, para que ele nos ajude. É uma alegria muito grande às quartas-feiras quando nos dedicamos esse pequeno tempo para podermos meditar sobre a nossa caminhada com Deus, nossa caminhada espiritual. Eu tenho afirmado que se você não orar, você não tem vida. A vida cristã depende da nossa oração, da nossa busca por Deus, da nossa intimidade com Deus. Ele vai nos fortalecer para caminhar. Nessas próximas quartas-feiras, eu gostaria de meditar com você sobre o Deus de palavra, o Deus de promessas, o Deus que nos incentiva a crer, a viver de uma maneira que o glorifique. Eu quero convidá-lo então nas próximas quartas-feiras a pensarmos sobre isso, sobre as promessas de Deus. Antes de fazermos isso, nós vamos pensar também a respeito do nosso desafio deste mês. O mês de aniversário de nossa igreja encerrou-se agora em setembro e nós agora em outubro temos um grande desafio de compartilhar a palavra de Deus com aqueles que ainda não a conhecem, de distribuir diversos evangelhos de João, participar daquela campanha nacional de evangelização, desta Semana Nacional de Evangelização, melhor dizendo, e que nós queremos compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito por nós e em nós com estas pessoas. Eu quero convidar você a orar por isso e a participar também. Ore, participe, contribua. Há muitas maneiras de contribuir, não apenas financeiramente, mas com o seu tempo, com o seu talento, com a sua disposição de ir às ruas, às praças, às estações, aos vizinhos, por onde você estiver, distribuindo este alimento espiritual que é a palavra de Deus. Quero convidar você a fazer isso mais uma vez. Antes de meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ouvir mais um testemunho a respeito do que Jesus tem feito na vida das pessoas. Depois do testemunho, então, vamos meditar na palavra de Deus, ali em Romanos, capítulo 10, verso 17. Deixe sua Bíblia preparada. Que Deus te abençoe desde já. Quero, antes de assistirmos o vídeo, orar mais uma vez. Deus querido, que privilégio podermos estar na Tua presença, que privilégio podermos nos reunir. Continua, ó Deus, movendo o nosso coração, aquecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, ó Deus. Que sejamos crentes fiéis, dignos do Teu nome, que tenham experimentado, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder em nossa vida, e nós Te louvamos por isso, ó Deus. Vem agir em nós, é a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Assista o vídeo, prepare o seu coração também para a meditação. Olá, meus queridos irmãos, que alegria poder reportar a vocês aquilo que tem acontecido aqui no estado de São Paulo. Meu nome é Helder Didoff e eu trabalho com a expansão missionária nesse estado através da Junta de Missões Nacionais. Imagine que o estado de São Paulo é estratégico para nós alcançarmos todo o nosso país. Aqui no estado de São Paulo mora cerca de 45 milhões de habitantes. Isso significa 1/5 de toda a população da nossa nação. Se nós alcançarmos as pessoas com o Evangelho, formarmos discípulos, plantarmos igrejas, nós podemos alcançar toda a nossa nação. Para isso, foi criado o Radical Metropolitano. Radical Metropolitano tem o objetivo de trabalhar com pessoas biocupadas. Você já tem o seu emprego, você já tem a sua casa, mas você pode servir aonde você está através da pregação do Evangelho. Nós, como Missões Nacionais, vamos capacitar você, vamos mentorear você,
para que você plante igrejas, para que você revitalize igrejas. Eu quero dizer que isso já tem acontecido. Durante este ano, nós temos 70 novos missionários plantando cerca de 30 igrejas em todo o nosso estado. Que coisa maravilhosa! Nós temos visto vidas se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos um desafio de continuar. Ainda no final desse ano, nós queremos iniciar a 3ª turma de capacitação para que nós possamos expandir esse trabalho em todo o nosso estado. Quero convidar a você para orar ao Senhor, perguntando: será que sou eu, Senhor, que o Senhor quer usar? Se você sente disposição de fazer a obra do Senhor, fale conosco. Eu quero desafiar a você também a orar pelos missionários que já estão no campo. Peça a Deus para que, no poder do Espírito Santo de Deus, eles possam alcançar vidas e que nós possamos plantar igrejas para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 17. Creio que seja pertinente para nós, neste tempo, falarmos um pouco sobre a fé. A fé que vai ser uma fé madura, a fé que enfrenta as adversidades, as situações da vida e que permanece firme. Você deve se lembrar de Jesus falando a Pedro: Pedro, o inimigo quer cirandá-lo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não seja inútil, para que a sua fé não seja em vão. Me parece que temos esse grande desafio de, neste tempo e em cada circunstância que enfrentamos, desenvolver uma fé madura, uma fé que não seja inútil, uma fé que não seja em vão. Eu quero lembrar a você então daquilo que o apóstolo Paulo fala e que nos traz grande clareza, grande discernimento sobre como a nossa fé pode ser desenvolvida. Ele diz assim no verso 17 do capítulo 10 de Romanos: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Li um livro chamado O Deus de Palavra, Como Desfrutar das Promessas de Deus. Este livro muito me impactou. O autor fala exatamente desta questão de uma fé que sabe olhar para Deus e sabe colocar-se sobre as promessas que Deus nos faz. Nele, ele mostra o que é uma promessa, e todos nós compreendemos que uma promessa é a declaração de uma intenção. Quando alguém faz uma promessa, ele está dizendo que tenciona, que tem a intenção de no futuro fazer alguma coisa, doar alguma coisa. É assim que homens fazem promessas, ou pessoas fazem promessas umas às outras, e Deus também faz promessas aos homens. A grande diferença é que as promessas que nós fazemos uns aos outros, elas sempre têm uma probabilidade, dependendo do caráter da pessoa, dependendo das condições de pressão e temperatura, de serem ou não cumpridas. As promessas humanas são falíveis. Já as promessas que Deus faz e que também estão ligadas ao seu caráter e que também podemos desfrutar delas porque conhecemos quem as faz. As promessas de Deus são consideradas infalíveis, e aquilo que a Bíblia nos relata ao longo da história é que Deus faz promessas e Deus sempre as cumpre. É assim que Moisés diz que Deus, ele não é um homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Deus é aquele Deus que faz promessas e vai cumprir cada uma delas. É interessante que mesmo dentro da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe este tipo de promessa.
essa declaração de intenção. É assim que um autor nos mostra que o pai prometeu ao filho auxílio ao seu trabalho que ele realizaria aqui na terra, uma promessa de aceitação do trabalho que ele realizaria, ele veria inclusive a prosperidade do seu trabalho, e no fim também que ele recompensaria o filho pelo seu trabalho. Você se lembra que Jesus suportou a cruz porque havia uma proposta para ele de ser glorificado. Lembre-se que ele se humilhou aqui no mundo, vindo a ser servo, e servo sendo obediente até a morte, morte de cruz, porque havia uma promessa de receber um nome que estava acima de todo nome, de receber esta adoração na qual todo joelho se dobraria e toda língua viria a confessá-lo como Senhor. É verdade também que o próprio Cristo faz promessas ao Pai e ao Espírito, no sentido de que ele vem ao mundo para realizar a obra de redenção e que alcançaria todo aquele que nele cresce. O Espírito Santo também faz promessa ao Pai e ao Filho de vir ao mundo, exaltar a Cristo e aplicar no coração daqueles a quem Cristo redimiu esta redenção. Não é tremendo que isso aconteça e que no próprio relacionamento do nosso Deus isso vá acontecendo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eu quero lembrar a você a respeito das promessas que Deus faz ao ser humano. Eu gostaria de, nessas próximas semanas, meditarmos em algumas promessas que Deus faz e que, como nós já dissemos, são infalíveis. A declaração de intenção de Deus de realizar, de cumprir as suas promessas, não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, ela é uma certeza, como nós já temos aprendido, inclusive falando sobre a salvação. A primeira grande questão quando nos aproximamos de Deus e quando queremos compreender as suas promessas é exatamente entender quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que a Bíblia proclama, que a Bíblia manifesta, que a Bíblia vai trazer revelação para nós. A Bíblia fala sobre um Deus soberano, sobre um Deus que é criador de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, aqueles três atributos tão básicos que nós conhecemos a respeito de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Sabemos que o nosso Deus sabe de todas as coisas que acontecem, as circunstâncias que nos cercam, que Ele é um Deus presente e presente no meio da nossa dor, da nossa dúvida, das nossas lutas. Quero citar mais uma vez aquilo que Jesus sabia a respeito de Pedro e como ele declara isso a Pedro. Pedro, o inimigo te pediu para se ir andar, mas eu estou com você, eu rogo por você, para sua fé não ser em vão. E o Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas ficaram admiradas diante do poder de Jesus contra as doenças, contra o inimigo que se apossava da vida de pessoas, contra a falta de sentido, a falta de verdade, a solidão que existia na vida das pessoas. Jesus manifestou o poder de Deus àquelas pessoas com quem ele teve contato. Mas a Bíblia também é cheia de relatos do poder, do grande poder que o nosso Deus tem. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que dirige a história que ele cria. É o Deus que escolhe Abraão, é o Deus que resgata Israel da escravidão, é o Deus que manda as pragas no Egito, é o Deus que fecha a boca dos leões, é o Deus que não permite que o fogo faça mal aos seus servos, é o Deus que curou pessoas, que ressuscitou pessoas, é o Deus que transformou, como Paulo mesmo se identifica, o pior dos pecadores, como ele diz. Nosso Deus é poderoso e é por isso que nós podemos depositar a nossa fé em Deus, crer nas suas promessas, porque não é alguém que tem talvez a ideia de cumprir as suas promessas,
Primeiro, as suas promessas são infalíveis, porque nós cremos num Deus fiel, um Deus poderoso, que é capaz de cumprir cada uma das suas promessas. Em segundo lugar, é importante saber quem nós somos. É interessante que nós acabamos de falar que o Espírito Santo, a sua promessa de vir ao mundo, exaltar a Cristo e aplicar no coração daquele que crê a redenção que Cristo realizou. É preciso que o Espírito faça uma obra no nosso coração, porque nós, como criaturas e criaturas caídas, temos a tendência natural de nos desviarmos, de nos esquecermos das promessas, de permitirmos que a dúvida entre e tome lugar em nosso coração. Quando pensamos nas promessas de Deus para o ser humano, as promessas de Deus para mim e para você, nós temos que colocar estas duas peças muito importantes. O Deus de quem ouvimos as promessas é o Deus Todo-Poderoso. E aquele que recebe as promessas é uma criatura caída, falível e que precisa ouvir as promessas, precisa que a sua fé seja alimentada, seja fortalecida. É assim que Robert Traill, um puritano, diz que o Deus cristão é o Deus de promessas, é o Deus que empenha a sua palavra, é o Deus que jura por si mesmo. Quando a gente precisa jurar, a gente procura alguém que é mais importante que nós, alguém que é mais digno do que nós. Então encontramos, por vezes, as crianças fazendo isso. Juro pela minha mãe, porque a minha mãe é mais digna de confiança, a minha mãe é mais poderosa do que eu. E a Bíblia diz que o nosso Deus, não havendo ninguém maior do que ele, jurou por si mesmo. Não há ninguém maior do que Deus, então ele diz, juro por mim mesmo. Eu dou a minha palavra. Por isso que nós pensamos no Deus de palavra, o Deus de promessas, um Deus que é capaz de cumprir as suas promessas. Isso é tão importante, meu querido, conhecermos o Deus de palavra e a palavra de Deus, porque nela nós vamos descobrir quem é o nosso Deus. Nós confiamos em Deus porque Deus faz promessas. Promessas de nos ouvir, de nos resgatar, de nos alcançar, de nos proteger, de nos salvar. E a nossa confiança em Deus está baseada nas suas promessas, naquilo que Ele deixou escrito e registrado para que aprendêssemos a confiar nele. O cristão, ele obedece a Deus porque há promessas. Que motivação haveria de obediência se nós não tivéssemos promessas, como nós lembramos ali de Filipenses capítulo 2, o próprio Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, e recebeu um nome que está acima de todo nome. O cristão também que é obediente recebe promessas de Deus. Quando você lê o Apocalipse, ali no capítulo 2, capítulo 3, Jesus falando às suas igrejas, ele diz, quem for fiel até a morte vai receber. E aí ele faz as suas promessas de um novo nome, de entrar na vida eterna, de beber da água da vida. Para cada igreja ele tem uma promessa. E isso é um incentivo para a obediência. O apóstolo Paulo mesmo nos afirma que ele está convencido de que as circunstâncias, as tribulações que enfrentamos nesta vida não se comparam às coisas que ainda vamos receber das mãos de Deus. Quando ele fala aos Coríntios, ele fala daquilo que Deus está preparando, das promessas que Deus faz para nós. Ele diz, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado, tem prometido para aqueles que o amam. É por isso que o cristão ora. Você vai se lembrar de Jesus ensinando os seus discípulos, quando vocês forem orar, orem em meu nome, peçam em meu nome, e o Pai vai atendê-los. É a promessa de Jesus que quando nós batermos, buscarmos, insistirmos diante de Deus,
vamos receber aquilo que Deus tem prometido. Veja que as promessas são um combustível para a nossa aproximação de Deus e para confiarmos naquilo que Ele está falando. O cristão é aquele que tem esperança da vida eterna por causa das promessas de Deus. Se você tem acompanhado as nossas quartas-feiras, nós temos meditado no mês passado exatamente sobre isso, sobre como ter certeza da vida eterna, as palavras de Jesus afirmando dessa maneira. Nós cristãos precisamos ter consciência exatamente disto. O cristão é chamado para viver plenamente, para estar na presença de Deus e, como nós dissemos, por vezes falhamos nisso. Por vezes nos esquecemos de nos apropriar das promessas de Deus, de fazê-las com que elas sejam parte da nossa vida, da nossa espiritualidade, de aplicá-la à nossa vida. Portanto, eu quero convidá-lo a refletir sobre isso. Hoje, lembrar dessa verdade. Nosso Deus é um Deus de palavra. É um Deus que faz promessas e Ele é poderoso para cumprir cada uma delas. Ele é um Deus puro e perfeito, que não vai falhar, que não vai deixar a sua palavra se perder. Nós somos falíveis e por isso precisamos buscar a palavra de Deus, para que aconteça conosco aquilo que o apóstolo Paulo afirmou em Romanos, que ao ouvir a mensagem da palavra de Cristo, a nossa fé seja fortalecida, que ela aconteça em nós. Consequentemente, a fé vem, ela surge, ela se manifesta, ela amadurece, ela se revela por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Que conheçamos a palavra. E esse é o nosso desafio nas próximas semanas. Descobrir promessas que Deus fez e que cumpre na vida daquele que nele crê. Eu quero desafiar você a participar desta caminhada das próximas semanas. Uma caminhada de oração, uma caminhada na busca de uma fé mais robusta, de uma fé mais madura, de uma fé que glorifique a Deus em toda e qualquer circunstância. Não sei como é que você está aí e se de repente você está passando por essa situação como a de Pedro, quando o inimigo pede para cirandá-lo. Circunstâncias que estão por vezes para além daquilo que nós já estamos preparados. E nós precisamos orar. Orar uns pelos outros para que a nossa fé, a fé que depositamos em Cristo, a fé que nos move a confiar, a orar, a ter certeza da vida eterna, não desfaleça, não se torne inútil, não seja vã nos momentos de luta. Quero orar por você, quero convidar você a fechar os seus olhos onde está. Vamos falar com Deus. Deus querido, nós queremos te pedir nesta hora que a nossa fé venha valer a pena, venha ser útil neste momento de dificuldade. O Senhor conhece as circunstâncias daqueles que me ouvem nesta hora, daqueles que se unem em oração diante de Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergar as Tuas promessas feitas em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, nesta hora que o Teu Santo Espírito venha aplicar esta salvação e todos os seus benefícios à vida daqueles que em Ti confiam, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que a nossa compreensão, a nossa mente e o nosso coração sejam alcançados pela paz de Cristo Jesus, aquela paz que excede todo entendimento. Ó Deus querido, nos ajuda nesta hora. Tem misericórdia de nós, ó Deus, diante das nossas misérias, das nossas lutas. Nós te pedimos isso, ó Deus, na certeza de que o Senhor vai nos ouvir, porque esta é uma promessa Tua.
na certeza, ó Deus, de que receberemos o socorro, o consolo, ó Deus, do Santo Espírito de Deus, porque esta é uma promessa tua. Nós te agradecemos desde já, ó Deus, porque o Senhor prometeu, diz que ninguém vai ser arrebatado, vai ser arrancado das tuas mãos, ó Deus, e nós estamos guardados nesta certeza desta promessa. Nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro e já provou o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, separados de Ti. Muito obrigado. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus se manifeste a você, que as promessas de Deus sejam uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. O meu Deus é o Deus do impossível.